Já estamos de volta com o nosso Cidade Urgente desta noite fria de segunda-feira, dia 9 de julho. Friozinho está chegando aí. E aqui do meu lado, o Sérgio Moraes, pré-candidato a deputado estadual. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo ao programa Cidade Urgente. Boa noite, Isaac. Boa noite, audiência do programa Cidade Urgente. Bem, Isaac, eu sou pré-candidato, né? Estou como pré-candidato a deputado estadual. Sérgio Moraes, meu nome. Tenho 25 anos, sou administrador. Nasci aqui em Vilhena mesmo. Nascido em Vilhena. Nascido em Vilhena. Essa é a minha primeira vez que eu vou concorrer a um cargo político partidário. Certo. No entanto, eu tenho envolvimento com política já de alguns anos, né? Fui líder estudantil, desenvolvi a atividade aí nesse sentido. Na Universidade Federal de Rondônia, que é da onde eu venho. E agora eu vou encarar esse pleito como um possível aí candidato a deputado estadual. Certo. É uma missão difícil, né, Sérgio? Você já encara... Bom, qual é o partido que você está afiliado? Sou do Avante. Do Avante, né? Mas assim, para a juventude é uma opção. Você tem alguns projetos, qual que é o projeto que você vai procurar alavancar para tentar convencer as pessoas a conseguir o voto dessas pessoas? Porque as pessoas estão hoje olhando mais para o projeto, né, Sérgio? Com certeza, Isaac. Essa questão do projeto eu acho ela muito importante, até porque na minha possível futura campanha eu não vou utilizar promessa não, certo. Mas projeto eu acredito que o candidato ou o pré-candidato ele tem que ter. Certo. E com certeza eu vou ter projetos voltados, principalmente para os jovens, né? Até porque por conta dessa minha empatia por também ser jovem, por conhecer das dificuldades e das demandas dos jovens no nosso estado, na nossa cidade e na nossa região. Mas como eu tenho dito em alguns programas, o representante público, ele não pode deixar nenhuma área desguarnecida. Certo. Ou seja, ele tem que trabalhar de maneira geral, mas ele não pode ser genérico. Então, a gente vai ter projeto aí voltado para a área da saúde, para a área do saneamento básico. Saneamento básico é uma questão muito importante a ser vista no nosso estado. Se a gente for ver a questão do esgotamento sanitário, que em 2014 só 3,5% do esgotamento sanitário era captado no estado. Então, Vilhena, por exemplo, Vilhena é um exemplo claro disso. Vilhena não tem nada. Não há, em questão de saneamento básico, a coleta, né, e tratamento do esgotamento sanitário. Então, são questões que eu já tenho uma ideia, mas que, em conversa com a sociedade, com as pessoas, eu vou complementar essa minha... É uma bandeira que você vai levantar, então, sobre o saneamento básico, né, Sérgio? Agora, Sérgio, uma pergunta que muita gente pode estar fazendo nesse momento, e a gente está aqui para conversar com clareza e transparência. O que levou você a despertar o interesse em participar diretamente de uma candidatura a deputado estadual, meio que já diretão? Porque nós tivemos aí um pleito político partidário para candidatos a vereadores e acabou você não saiu, não concorreu, porque você disse que agora é a primeira vez, né? O que levou você a encarar essa pré-candidatura a deputado estadual? Então, Isaac, eu acho que há uma demanda da sociedade. A gente está vivendo um momento peculiar na nossa história política brasileira. Verdade. Há uma demanda por candidatos, né? Por candidatos honestos e candidatos qualificados e que façam uma política diferente da que tem sido feita. Até porque eu acredito que há um descontentamento grande das pessoas em relação a isso. E eu tenho observado duas coisas. Diante dessa crise política, a gente observa que, pelo menos há pelo menos duas correntes. Uma delas são de pessoas que estão descontentes com a política e que essas pessoas elas estão se omitindo, elas não querem participar da escolha, então elas estão se omitindo. Falar de política com elas é a mesma coisa que falar... né? É arrumar confusão. É arrumar confusão. É problema. E tem uma outra corrente de pessoas que são pessoas conscientes. Elas sabem que desistir não é solução e que tem-se que buscar por candidatos... qualificados, pessoas novas na política para... E até essa questão de pessoas novas é interessante, porque eu tenho 25 anos, mas a gente observa o seguinte, geralmente quando alguém me vê como pré-candidato, relaciona renovação, mas não necessariamente eu representaria renovação. Eu acredito que eu não estou levantando essa bandeira da renovação. Por que eu digo isso? Porque se um candidato, uma situação hipotética, de 23 anos, ele pertence a um grupo político, ou ele é filho de um político,
eleito, seja em que cargo político for, ele não representa a renovação, por mais jovem que ele é. Porque ele vai seguir os mesmos preceitos, vamos dizer assim, do grupo político qual ele está inserido. Então, quer dizer, se o objetivo é mudar o cenário político com a eleição de determinados candidatos, não há renovação. Certo. Você, na sua família, tem alguém que já foi político, candidato, ou vereador, prefeito, alguma coisa, não? Não, aqui em Vilhena não. Eu tenho um primo, mas é em outro estado. Em outro estado, né? E aí, de repente, despertou esse interesse justamente buscando uma mudança na política do estado de Rondônia. Com certeza, Isaac. E, na verdade, não é nem de repente. Quem já me conhece há algum tempo já sabe que, desde criança, na verdade, eu tenho esse interesse de fazer algo social pelo meu país, pelo meu estado, né? Correto. E sobre as emendas parlamentares, Sérgio, o que você tem a nos dizer? Pois é, Isaac, você sabe que vai chegando o período político, a gente começa a ver muitos candidatos, né? Deputado X liberou 200 mil numa emenda parlamentar para uma creche, para uma prefeitura. E a gente tem visto muito isso, principalmente em período eleitoral. No entanto, há um desconhecimento, por uma parte, né, dos cidadãos, do que seja a emenda parlamentar. A emenda parlamentar, eu não quero entrar no âmbito do direito administrativo, mas a emenda parlamentar é o quê? O Estado, seja nos seus níveis, nas suas esferas federal, estadual ou municipal, ele possui um orçamento para poder realizar os objetivos, né? Os objetivos públicos. Então, e esse orçamento, a cada ano, é aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias, ou uma lei de orçamento, né? E nessa lei o Estado ele deve fazer o quê? Ele coloca nela uma previsão de receita e de gastos que o Estado vai ter. Então, o Estado, falando em termos do Estado de Rondônia, o que o governador faz? Ele pega essa lei e manda essa lei para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, eles têm a oportunidade de fazer o quê? De emendar o recurso que o governador ele planejou, como ele vai gastar o recurso público. Então, eles têm a oportunidade de emendar esse recurso. E daí surgem as emendas parlamentares. Só que as emendas parlamentares, elas são um pouco, vamos dizer, controversas na política. Há controvérsias. Porque do âmbito social, elas são legítimas. Agora, do âmbito político, às vezes elas são torpes. Por quê? Porque elas são utilizadas de maneira, às vezes, irresponsáveis, ilegais e até criminosas. Se a gente for ver, principalmente em épocas de eleição, em que as emendas parlamentares são utilizadas para barganhar, né? Entre os parlamentares. O que acontece? Há uma tentativa de comprar, primeiramente, isso basicamente, a opinião pública. O cidadão vê lá, o deputado destinou uma emenda parlamentar de tantos mil para a minha cidade, que bom. Mas não sabe que isso é uma tentativa de barganhar no sentido de... muitas vezes a emenda parlamentar ela é utilizada para agraciar, vamos dizer assim, as bases eleitorais de determinado candidato. Correto. Então... No seu entendimento, Sérgio, seria as emendas parlamentares ela acaba servindo para que possa o próprio candidato, aliás, o próprio deputado hoje se usufruir disso aí para uma futura campanha novamente. Seria mais ou menos isso aí, né? Com certeza. Eles usam isso. Porque, na verdade, eles apresentam muito. Emenda para cá, emenda para cá, emenda para lá, aprovada emenda para tal lugar. Na verdade, são só conversa. Fato concreto mesmo, normalmente não chega tudo aquilo que se fala. Até chega, né, Isaac? Mas a questão da corrupção no Brasil, ela está tão institucionalizada que eu não vou nem falar de uma questão mais séria, que às vezes é a questão de propina. Isso acontece muito. É destinada emenda parlamentar no valor, vamos dizer, hipotético de 200 mil. Já aconteceu de vários deputados em outros estados serem presos por conta disso. Eles cobrarem uma propina de 15 mil de uma determinada associação para poder repassar a emenda parlamentar. Que coisa. Então, quer dizer, é um instrumento público que é utilizado
que poderia ser utilizado de uma forma tão boa e que às vezes é utilizado, que é desviado o sentido. E no caso de uma suposta candidatura, porque você é pré-candidato e também você conseguindo se eleger, você tem alguma ideia para brigar contra, melhorar esse tipo de... Então, Isaac, com certeza. E isso torna até um pouco desleal a concorrência. Por exemplo, eu sou Sérgio Moraes, algumas pessoas me conhecem, mas são poucas. Eu preciso ter entre 7 e 10 mil votos para ser eleito. E como é que eu vou concorrer com um deputado que já está lá, que tem recursos financeiros para bancar a campanha, e que, além disso, utiliza do recurso público para fazer a própria, né, campanha. Então, quer dizer, isso torna essa competição, né, de uma certa maneira... Um pouco desleal. Desleal. Certo. Então tá, Sérgio. Sérgio Moraes, 25 anos de idade, morador de Vilhena, pré-candidato a deputado estadual. Tá aí com essa missão pela frente, Sérgio. A família sua, tudo mora aqui na região? Sim, a família por parte de mãe... Moram aqui na região. Você está estudando, cursando ainda a faculdade? Não, já terminou? Acabei, sou administrador. Acabou, certo. Então tá. Fique à disposição para que você possa fazer suas considerações finais. Se você tem alguma coisa mais a abordar, pode ficar à vontade, Sérgio. Isaac, eu agradeço o teu espaço e como eu comecei falando no início, só quero emendar para finalizar, essa corrente de pessoas que estão um pouco desacreditadas e frustradas com a política, às vezes, eles veem qualquer pré-candidato como uma pessoa que está buscando na política meios de favorecimento pessoal. E não Verdade. É assim. Infelizmente, a política ela está com... né, essa questão política, quer dizer, tem pessoas que não me conhecem e que só pelo fato de eu ser pré-candidato há um conceito de que ou eu sou ladrão ou de que eu estou querendo me apropriar do recurso público para benefício próprio. Mas alguém tem que se aparecer, né, Sérgio? Alguém tem que aí, né, colocar a mão palmatória. Estou aqui, sou candidato, o voto é de cada um. Tem que fazer essa avaliação, o eleitor tem que fazer essa avaliação. Agora precisa mudar. No contexto político, como você falou no início, é uma dificuldade para você ter novos candidatos, sempre aqueles mesmos candidatos, então tem que ter alguém que apareça com essa coragem que você está tendo, tomara que você consiga um bom caminho na política e que possa colocar em prática o país melhor que nós queremos aqui para o nosso país, Sérgio. Eu agradeço, Isaac. Para o final, só posso deixar minhas redes sociais? Fica à vontade. Sérgio Moraes, pode pesquisar lá no Facebook, tem página, tem grupo. E também tem meu site agora, que é sergiomorais.org. Então tá. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Isaac. Tá? Obrigado a todos. Boa sorte. Vamos em frente. A luta é por aí mesmo. Bom, eu vou trazer daqui a pouquinho um telespectador que acabou filmando a situação que está na Avenida Paraná e também a situação de vândalos que neste final de semana fizeram uma verdadeira